consentir palavras, mostrar o verbo, dizer o anseio, levar o movimento de pensar para as ruas, para a vida, para dentro, escrever o mundo, o gesto, o tempo. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala, la 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 la. Fala, la 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 la. Se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. O coordenador do memorial, Maurício Aguiardi, me concedeu a honra de fazer a apresentação do evento. Sejam todos bem-vindos ao Sarau do Indizível, evento realizado pelo Memorial da Justiça do Trabalho, como programação da 15ª Semana Nacional de Museus, que tem como tema Museus e Histórias Controversas, dizer o indizível em museus. Este sarau contará a história incontável e controversa de Inês Vieira de Castro, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, forçada a pedir demissão em razão do período da ditadura civil-militar. Sua história, que aparece nas páginas de um processo trabalhista da década de 1980, será a linha mestre deste sarau. Solicitamos àqueles que pegaram uma ficha numerada que as leiam quando aparecerem no telão. Além disso, convidamos a participar em contextos próprios ou selecionados especialmente para esse sarau, sempre que Fernando Pessoa passar a palavra para o público. Agradecemos desde já a presença da reclamante Inês Vieira de Castro, do seu advogado e sobrinho, Eduardo de Castro Campos, e do juiz que proferiu a sentença nos autos, hoje desembargador aposentado, José Felipe Ledor. Agradecemos também ao ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponto, que foi testemunha do processo à época e deixou um depoimento gravado, que será exibido no momento oportuno. Essa emocionante história inicia agora.
E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Não sou nada, eu nunca serei nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe qual é. E se soubessem qual é, o que saberiam? O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve, adormidas, sentem bem. Não as duas que ele teve, só as que ele não tem. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão este comboio de cordas que se chama coração. Nesta vida que eu sou meu sono, sou meu dono. Quem sou eu que me ignoro e vivo através desta névoa que sou eu? Todas as vidas que eu provo de uma só vida. Ar sou, baixo barulho ao alto rujo, mas a minha cor vem do meu alto céu. E só me encontro quando de mim eu fujo. Poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Obrigado a você por dar o seu recado. Um dia de repente, arrastam-nos à força para um lugar incerto. Um dia, de repente, desnudam-nos em duca. Impudicamente, um dia, de repente, somos apenas um ser vivo. Verme ou gente? Lara de Lemos. Um só, todos nós os mesmos, todos nós um nó, todos nós a esmo, todos nós um só, todos nós os mesmos, todos nós um nó, todos nós a esmo. Deixa de chorar, vou pela maré, assim que puder, você vem comigo. Que dá, vendo o que é que há no olho do mundo, um bombado bumbo, no que faz brotar, no que faz colher,
faz brotar, no que faz colher, no que quer cantar, no que faz viver. Lê, lá, lá, lê, 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 lá, 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 babá. Lê, ba, na, de, 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 na, na, na. Vou até o fim, todo ser é um e não há nenhum mal. Quem ser ambíguo, novelo de lã, leva pelo fio e não há desvio até o umbigo. Todos nós um só, todos nós os mesmos, todos nós um nó, todos nós a esmo, todos nós um só, todos nós os mesmos, todos nós um nó, todos nós a esmo. Deixa de chorar, vou pela maré, assim que puder, você vem comigo, vendo o que é que dá, vendo o que é que há no olho do mundo, o bumbá do bumbo, no que faz brotar, no que faz colher, no que faz cantar, no que quer viver, no que faz brotar, no que faz colher, no que faz cantar, no que quer viver, no que faz brotar, no que faz colher, no que faz cantar, no que quer viver, no que faz brotar, no que faz colher, no que quer cantar, no que quer viver, no que faz brotar, no que faz colher, no que quer cantar, no que faz viver. Excelentíssimo senhor doutor, juiz, presidente da Junta de Conciliação e Julgamento, Inês Vieira de Castro, casada, professora universitária, residente domiciliada na ilha de Martinica, departamento ultramar da República Francesa. Vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência propor, como efetivamente propõe, reclamação trabalhista em defesa de seus direitos e interesses contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As razões com que pretende fundamentar este processo judicial são, a seguir, expostas. Solo le pido a Dios. Ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1º de agosto de 1968. Em 27 de setembro de 1969, cumpriu o bolso de estudos na Faculdade de Medicina de Paris. Retornou ao Brasil em 1973. Em Paris, conheceu o engenheiro francês Joseph-Émile Guy Valente, de quem ficou noiva e com quem, posteriormente, veio a casar. Le 2 juillet 1975 à 10h, ils ont déclaré l'un et l'autre vouloir de prendre pour époux et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. Em 22 de fevereiro de 1974, foi gravemente ferida em acidente de automóvel. Devido a isso, seu noivo veio ao Brasil. Gui e Inês foram presos no departamento da reclamação, ou melhor, da reclamante, e levados para o DOPS. Solo le pido a Dios y el dolor no me sea indiferente.
que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin nada haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea diferente, que no me ofende otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que otros tantos, esos cuantos no lo olvidan fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desastrado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. O bacharel Marcos Aurélio da Silva Reis, diretor do Departamento de Ordem Política e Social do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições e em vista de haver chegado ao conhecimento deste departamento que um grupo de pessoas vem exercendo atividades subversivas e, em consequência da prisão do francês Guy Valette e sua companheira Inês Vieira de Castro, envolvidos nos fatos noticiados e devido à apreensão de material de cunho subversivo, feito em poder dos mesmos, determino que se proceda ao competente inquérito. Designo o delegado de polícia José Cunha Correia para presidir o presente feito, realizando todas as diligências que se fizerem necessárias. Autue-se e cumpra-se. Gabinete do diretor do DOPS, 29 de março de 1974. Aos 29 dias do mês de março do ano de 1974, nessa cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, no Departamento de Ordem Política e Social DOPS, na sala onde funciona cartório especial, presente o respectivo delegado José Cunha Correia, chefe do cartório, comigo Edson Witzel, escrivão de polícia, aí foi pela referida autoridade tornada efetiva a apreensão feita pelo inspetor de polícia Nelson Pires, lotado neste departamento do seguinte material, abaixo relacionado. Apreendido na residência de Inês Vieira de Castro, nessa cidade, no dia de hoje, 29/3/74, às 14 horas. Um caderno escolar quadriculado com 3 folhas escritas em ambos os lados, contendo assuntos subversivos, escritos e de propriedade de Guy José Valette, simpatizante da Liga Comunista da França. Uma carta datilografada com papel timbrado da Escola Nacional Superior de Engenharia Artes Metros, datada de 22/3/73, endereçada a Inês Vieira de Castro, assinado por Vito Antônio Letícia, que usa o codinome Michel, M. Uma carta datilografada em papel tamanho ofício, endereçada a Inês Vieira de Castro e assinada por Rosa Saboia, atualmente companheira de Vito Antônio Letícia. Uma carta manuscrita em tinta vermelha, em papel timbrado, com os seguintes dizeres: The Morgans don't have good in the month, escrita por Magda Maria Zanoni, para Inês Vieira de Castro, sem data. Uma carta manuscrita em 2 folhas, tamanho ofício, com tinta azul, endereçada a Inês Vieira de Castro e assinada por Magda Maria Zanoni,
do que para constar lá veio o presente auto de apreensão. Só um esclarecimento. Nós procuramos o significado do De Morgens, que é holandês, e significa Deus ajuda quem cedo madruga. Através do presente, comunicamos a Vossa Excelência que as pessoas abaixo relacionadas encontram-se presas neste departamento por envolvimento em crimes contra a segurança nacional. Este DOPS está realizando investigações e, tão logo seja concluído o respectivo inquérito, o encaminharemos a esse preclaro juízo. Inês Vieira de Castro, 29 de março de 74, Gui Valette, 29 de março de 74. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Nova esperança bate coração, renascer cada dia com a luz da manhã, despertar sem medo, enganar a dor, disfarçar essa mágoa que anda solta no ar. Ter que acreditar no regresso da estação, como o sol volta a brilhar, como a chuva de verão. Ter que acreditar só pra ter razão de sonhar mais uma vez. Nova esperança bate coração, renascer cada dia com a luz da manhã, semear a terra certo de colher, da semente e o fruto depois descansar. Inês permaneceu presa por 45 dias e Gui 211, ficando ambos nos primeiros dias sob incomunicabilidade, sofrendo brutais sevícias e torturas. Ela sequer foi denunciada e ele, no curso do processo, foi expulso do país. O que aconteceu de muito grave foi mesmo no período de 75, onde eles estiveram presos e submetidos a todo tipo de violência e tortura. A tia permaneceu por 45 dias presa, sendo que o Gui, o tio Gui, permaneceu 6 meses preso, até que fosse expulso do país, e ressaltando-se que em nenhum momento qualquer um dos dois sofreu processo criminal. Tanto ela quanto ele, em momento algum, foram réus em ação criminal. Então, na verdade, em função apenas dos indícios e investigações que desenvolviam na época, foi o bastante para a prisão, os constrangimentos todos, a expulsão dele e as perseguições que ela passou a sofrer dentro da universidade, já que tinha que comparecer semanalmente perante a auditoria militar para comprovar atividades, enfim, fazer um relatório de vida. Termo de inquirição.
Aos 8 dias do mês de abril de 1974, nesta cidade de Porto Alegre, no prédio do DOPS, presente o delegado de polícia José Cunha Correia e o Birajara Índio Sunhoz Cabral, compareceu Inês Vieira de Castro, a quem a autoridade passou a inquirir, que a declarante disse para Bel e Davis, entre outras pessoas, que Gui ia chegar a Porto Alegre, que quando a declarante foi presa por elementos deste departamento, tentou guardar em um armário de sua residência algumas cartas antigas, enviadas à declarante, que a declarante não tentou guardar em um armário as referidas cartas e sim pediu aos agentes policiais que não trouxessem aquelas cartas para este departamento, pois tinham um cunho pessoal, que, quando foi presa, a declarante não tentou jogar pela janela de sua residência as referidas cartas e documentos, que a declarante reconhece como sendo de próprio punho as anotações contidas em um bloco, com timbre da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e que versam sobre o movimento operário mundial, que tais anotações foram feitas quando lia um de seus livros, que foi apreendido por agentes deste DOPS, que apenas as fazia por ser seu hábito quando lê, que sobre os recortes de jornais e revistas de propriedade da declarante, tem a dizer que os guardava por um determinado tempo e depois jogados fora, pois também tinha isso como hábito, que quanto ao material de literatura esquerdista apreendido em sua casa, tem a dizer que, quando Vito foi para a Europa, pediu para deixar o dito material na casa da declarante, que a declarante tinha conhecimento de que se tratava de literatura esquerdista, mas que não imaginou que houvesse mal algum nisso, pois livros como esses são encontrados em todas as livrarias. Nada mais lhes disse, nem foi perguntado, encerrando a autoridade o presente termo de reinquirição, que, lido e achado conforme vai assinado, inclusive por 2 testemunhas que assistiram à leitura do documento. Francês foi expulso do país depois de 211 dias de prisão. O engenheiro francês Guy Valette, de 26 anos, foi expulso do Brasil ontem, após ter permanecido preso durante 211 dias, na sede regional da Polícia Federal, em Porto Alegre. Guy, que é professor universitário em Paris, foi acusado de ter tentado reorganizar um movimento comunista de tendência trotskista no Rio Grande do Sul. Acompanhado de um agente da Polícia Federal, ele embarcou às 15h30 de ontem no Salgado Filho, com destino ao Rio. Às 23h30, o francês partiu do Galeão em voo direto para Paris. Folha da Tarde, 25 de outubro de 1974. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tanto me convida pra carnavalizar, que tanto se requebra no céu de um salto alto, que usa anéis e plumas pra lantejolizar, que acena e manda beijos pra todos seus amores, que vive sempre a cores a escandalizar. A minha mãe falou que é um tipo perigoso, que vive sorridente fazendo quá-quá-quá. Meu pai me contou que um dia viu um cara no cabaré da zona dançando tchá-tchá-tchá. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tudo anarquiza pra dessocializar? 1001 viados buchando seu foguete, que lembra um sorvete pra refrescalizar. Lá, 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 yeah, 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 yeah. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, abana, 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 que é Papai Noel. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tanto me convida a carnavalizar, que tanto se requebra
cobra no céu de um salto alto que usa anéis e plumas pra lantejonizar. Que acena e manda beijos pra todos seus amores, que vive sempre a cores a escandalizar. A minha mãe falou que é um tipo perigoso que vive sorridente fazendo quá, quá, quá. O meu pai me contou que um dia viu um cara num cabaré da zona fazendo tchá, tchá, tchá. A minha mãe falou que é um tipo perigoso que vive sorridente fazendo quá, quá, quá. O meu pai me contou que um dia viu um cara no cabaré da zona fazendo tchá, tchá, tchá. Querida Inês, segue o teu destino. Rega as tuas plantas. Ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade é sempre mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas áreas como esvoto aos deuses. Vê de longe a vida. Nunca a interrogues. A resposta, ela está além, além, além. Além dos deuses. Mas serenamente. Imitar o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses, porque não se pensam. Os deuses são deuses, porque não se pensam. Os deuses são deuses, porque não se pensam. Vai alta no céu a lua da primavera. Eu penso em ti. E dentro de mim eu estou completo. Corre pelos vagos campos até mim uma brisa, uma brisa, uma brisa, uma brisa, uma brisa ligeira. Eu penso em ti, murmuro teu nome, não sou eu, mas eu sou feliz. Amanhã virás, andarás comigo pelos campos a colher flores. Eu já te vejo amanhã comigo pelos campos a colher flores. Pois quando vieres amanhã e andarmos juntos pelos campos a colher flores, isso será uma alegria e uma verdade para mim. Amor. 3 anos atrás, Gui conheceu em Paris a gaúcha Inês Vieira de Castro, que estava fazendo uma especialização em genética na França. Lá iniciou o namoro e eles decidiram casar em Porto Alegre. Inês veio antes e no dia 23 de março do corrente ano, chegou o engenheiro francês para noivar e providenciar o casamento. Folha da Tarde, 25 de outubro de 1974. Cartas. No 5º dia em que estava em Porto Alegre, Gui foi preso pela Polícia Federal, porque havia trazido cartas de brasileiros que estavam exilados na França.
acabou sendo enquadrado no artigo 43 da Lei de Segurança Nacional por tentativa de reorganizar partido político ilegal. A polícia descobrira que o professor andava querendo organizar no sul do Brasil uma facção bolchevique trotskista. Outros 6 gaúchos, 2 se encontram atualmente na França, foram acusados de estarem envolvidos no mesmo crime. Folha da Tarde, 25 de outubro de 1974. Preso. Gui foi preso juntamente com sua noiva. Inês permaneceu detida na sede regional da Polícia Federal em Porto Alegre durante 45 dias. Como nada ficou provado contra geneticistas, ela não foi processada e acabou sendo solta. Seu noivo, entretanto, permaneceu detido até ontem. Folha da Tarde, 25 de outubro de 1974. O francês foi defendido na auditoria militar pelos advogados Eloar Guazelli e Ana Eni Machado Milan. Em entendimentos com o Ministério da Justiça, a Embaixada da França em Brasília conseguiu que o engenheiro enquadrado na Lei de Segurança Nacional fosse expulso do Brasil. Após 211 dias preso em Porto Alegre, Gui viajou de volta para Paris. A noiva do engenheiro e o cônsul da França em Porto Alegre, Raymond Boulet, entre outras pessoas, estiveram presentes ao embarque dele no aeroporto Salgado Filho. Ao se despedir de Gui, Inês prometeu ir em breve ao seu encontro em Paris para casarem-se. Embora policial e judicialmente liberada, Inês passou a sofrer tenaz e implacável perseguição, prejudicando, obviamente, a sua atividade docente. Numa palavra, o ambiente tornou-se insuportável. Imaginava que, a qualquer momento, seria novamente presa e torturada. Em 20 de fevereiro de 1975, solicitou à Universidade Federal do Rio Grande do Sul a sua licença, a fim de retornar a Paris para continuar sua pesquisa sem ônus para a reclamada. O requerimento foi indeferido, sendo-lhe sugerido que pedisse demissão do emprego que ocupava na universidade. Inês Vieira de Castro, professora adjunto, contratada em região de tempo integral e dedicação exclusiva, lotada e com exercício no Departamento de Genética do Instituto Central de Biociências desta universidade desde 1968. Tendo necessidade absoluta de continuar estudos que vem desenvolvendo em colaboração com um laboratório de pesquisas europeu, tendo sido negado seu pedido de licença para afastamento do país, sem ônus para a universidade, protocolo número 06047, de 19 de março de 1975, vem muito respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria a sua demissão das funções que exerce nesta universidade, a partir de 16 de junho próximo corrente. Atenciosamente, Inês Vieira de Castro. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes férias, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu que não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tenho sido mesquinho. Isso. E tenho rolado os meus pés publicamente no tapete das etiquetas. Submisso, grotesco, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado. Eu, quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu tenho sido cômico às criadas de hotel, que
tenho sentido o piscar dos olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora que o soco surgiu, eu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu verifico que não tenho pago isso tudo, Regina. Toda a gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão um príncipe. Todos eles príncipes da vida. Quem me dera eu ouvir de alguém a voz humana que me confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Me contasse não uma violência, e sim uma cobardia. Não, não! São todos um ideal. Seus oiço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil. Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de semideus, onde a gente no mundo. Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho, infame. Da beleza. Bebida quer água, comida quer pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Bebida quer água, comida quer pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Lê, 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 lá, lá, lá. A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Nas férias da Páscoa, seu noivo Gui veio visitá-la, tendo trazido algumas cartas para amigos da depoente. Certo dia, o apartamento da depoente foi invadido pela polícia, ocasião em que a depoente e seu noivo foram presos. A depoente permaneceu 12 dias incomunicável, tendo sofrido torturas tais como choques elétricos e aplicação de golpes através do método chamado telefone. A depoente também foi espancada, esclarecendo que à época ainda estava se recuperando de acidente automobilístico. Nesses 12 dias, a depoente era torturada, juntamente com os demais presos,
nas dependências do DOPS estadual, sendo que lhes colocavam capuzes. Nos 30 ou 33 dias seguintes aos dias de incomunicabilidade, a depoente continuou sofrendo torturas psicológicas. A depoente, após a libertação, semanalmente tinha que comparecer à auditoria militar, onde era ameaçada, sendo que lhe era dito que poderia ser presa novamente. Continuação do depoimento da reclamante. A depoente continuou sendo seguida por policiais após sua libertação, os quais chegaram a estacionar seu veículo perto da residência da depoente. No trajeto à universidade, a depoente também era seguida por um elemento, o qual a depoente saber ser informada do DOPS. Dentro do departamento da depoente havia 2 colegas. Um irmão de uma dessas pessoas era do DOPS. As gavetas da depoente eram continuamente reviradas. Em fevereiro, a depoente voltou a última vez à auditoria militar, ocasião em que lhe disseram que poderia vir a ser incluída no processo que estava em andamento. A depoente disse que tinha medo e não queria morrer. Não, 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 eu não quero nada. Eu já disse que eu não quero nada. Não me venham com conclusões, a única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem moral. Tire-me daqui a metafísica. Não me apregoem em sistemas completos, não, 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 não. Não me enfileirem conquistas. Das ciências, das ciências, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos. Se tem a verdade, guarde. Eu sou um técnico. Mas eu tenho técnica somente dentro da técnica. Fora disso, eu sou doido. É, doido. Doido! Com todo direito a ser. Com todo direito a ser, ouviram? Não me massem, por amor de Deus, não me massem. Queriam me casado? Fútil? Cotidiano? Irremutável? Queriam-me o contrário disso, o contrário de qualquer outra coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia eles todos à vontade, mas assim como sou, tenho paciência. Ah, vão para o diabo sem mim! Vão para o diabo sem mim! Ou deixe-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos. Não me pegue no braço, já disse que não gosto que me pegue no braço. Eu quero ser só. Sozinho. Mas que mansada querer que eu seja da companhia. O céu azul. Ah, mesmo o céu da minha infância. Eterna verdade, vazia e perfeita. Oh, mas o Tejo ancestral e mudo. Pequena verdade onde o céu se reflete. Oh, uma água revisitada. Lisboa! De outrora e de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixe-me em paz! Não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, eu quero estar sozinho. Sozinho. Poesia na roda. Quem chegou é bem chegado. Obrigado a você por dar o seu recado. Poeta maravilhosa. Da Lara de novo. Resistência. Sim. Cantarei versos de pedras. Não quero palavras débeis para falar do combate. Só peço palavras duras. Uma linguagem que queime. Pretendo a verdade pura. A faca que dilacere, o tiro que nos perfure, o raio que nos arrase.
Prefiro o punhal ou foice, as palavras arredias. Não darei a outra face. Você nem sente nem vê que eu não posso dizer, meu amigo. Você nem sente nem vê que eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era um jovem, hoje é antigo, e precisamos juntos rejuvenescer. Você nem sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou she's living home e meteu o pé na estrada like a rolling stone. Nunca mais você buscou minha menina pra correr no meu carro, loucura, chiclete e som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em ver, cabelo ao vento, amor e flor, quero cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Como um poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, o que se faz? E Raven, never, 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 Blackbird me responde, tudo ficou pra trás. E Heaven, never, heaven, never, heaven, mas um preto me responde, o passado nunca mais. Você nem sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. O que diz a reclamada? Realmente trata-se de um fato lamentável a prisão da reclamante, mas em nada a reclamada concorreu para isso, bem como não obrigou a mesma, em nenhum momento, a solicitar demissão. As testemunhas, igualmente, não viram ou presenciaram nenhum fato concreto relativamente a ameaças contra a reclamante para que a mesma pedisse demissão. O que ocorreu foi simplesmente que a reclamante permaneceu 3 anos e meio em Paris e, depois de trabalhar alguns dias, já desejava retornar para lá, onde encontraria o seu noivo e atual marido. Mas como a universidade precisa de seus professores em sala de aula e transmitindo seus conhecimentos aos alunos,
e negou-lhe nova licença, a mesma pediu demissão. Que a testemunha Flávio Legoy relate os fatos. Depoimento da testemunha Flávio Legoy. O depoente acompanhou a carreira da A. O depoente acompanhou de perto os episódios relacionados com a pressão da A. Estes acontecimentos eram partilhados entre o pessoal do departamento, o qual chegava a saber de detalhes. O depoente, junto com outros colegas, visitou a A. Na prisão, embora não soubesse inicialmente os motivos pelos quais havia sido presa. Quando chegou à prisão, a A se abraçou no depoente e começou a chorar, ocasião em que o depoente percebeu que algo de grave estava se passando. Na sequência, veio a saber que a A havia sido torturada e que homens encapuçados a espancaram, dizendo a A que essa não saberia jamais quem era o autor do espancamento. O depoente esclarece que estes fatos referentes à tortura foram obtidos junto a A depois da libertação, já que na prisão não era possível falar sobre isso. Após a liberação, a autora ficou numa espécie de liberdade vigiada. O depoente soube que a autora passou um período difícil após a libertação. Sabe que a autora vivia uma situação de constrangimento, correndo o risco de ser presa novamente. Em virtude disto, levava uma vida estressante. O depoente veio a saber que o noivo da autora, engenheiro Valet, continuou preso durante vários meses. Não tem o depoente condições de afirmar se a autora continuou a ser seguida por agentes do DOPS após sair da prisão. Sabe dizer que a autora, em momento algum, participou de atividades subversivas ou de grupo de guerrilha. O depoente sabe dizer que, na universidade, a autora não sofreu ameaças explícitas, mas tão somente implícitas. Havia má vontade da reitoria para resolver a situação da autora, que desejava voltar a Paris, sem ônus para a universidade. O pedido de demissão da autora foi resultante da intimidação e do clima difícil em que vivia na universidade. Não era segredo para ninguém a existência de um coronel na universidade, que era como uma eminência parda. Havia uma sala chamada de Sala do Coronel. Que a testemunha Raul Ponte relate os fatos. Depoimento da testemunha Raul Anglada Ponte. O depoente não chegou a visitar a autora na prisão, esclarecendo que seu afastamento da universidade havia decorrido do clima de terror que na época o país vivia. O depoente esclarece que também sofreu um processo em decorrência da perseguição do regime e que não era conveniente visitar a autora, pois isto poderia acarretar prejuízos à mesma. Na época da prisão da autora, todas as pessoas que passassem por experiência similar passaram a ser perseguidas, vigiadas, tendo sua correspondência violada. O depoente presume que a autora também sofria desses constrangimentos pelo fato de ter sido presa. O depoente informa que era evidente, notório, que no período pós-68 havia na universidade serviços de inteligência de pessoal ligado ao Exército e que tinha maiores problemas que um conselho universitário. O depoente sabe que a autora manifestou o desejo de sair do país e voltar a estudar em Paris, em vista da situação adversa em que vivia aqui em Porto Alegre. Nada mais. Qual era o crime? Cartas pessoais de familiares de exilados e um pacote, livros, né, que ele, como profissional, trazia junto na sua viagem. Não havia nenhuma culpa formada, não havia nada, né, que justificasse a prisão de um cidadão francês. Mas, naquele momento, era um absurdo, né? Nós vivíamos um período muito duro do regime militar, da ditadura, e era possível alguém ser preso sem nenhum flagrante, sem nenhum delito, sem nenhuma culpa formada, e sofrer constrangimento, torturas, e só sair da prisão para ser deportado para a França de volta. Quer dizer, acho que esse é um caso absurdo, porque atingia também a Inês, porque ela passou a ser também um objeto de perseguição, de censura, né?
Eu vivi isso, né? Meu apartamento em Porto Alegre, por 2 vezes, foi invadido pela polícia antes de eu ir para São Paulo. E a gente sabia que na universidade os informantes, pessoas ligadas à polícia política, eram frequentes, ou em sala de aula, ou em algum espaço da universidade, buscando encontrar crimes, buscando encontrar alguma forma de caracterização, né, de alguma ação subversiva, de alguma ação contra o regime. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momento. Palavras, 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 palavras ao vento. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momento. Palavras, 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 palavras ao vento. Decido. Sentença. A farta documentação que acompanha a inicial, o dramático depoimento da autora e os informes das testemunhas oferecem os dados necessários para se reconstituir, ainda que de forma superficial, a tragédia que o terror oficial impôs à demandante. Os fatos narrados na inicial foram provados de forma contundente. Alongar-se na dissertação acerca dos mesmos parece não ter nenhum significado, na medida da veemência com que falam por si sós. Devem eles, contudo, incutir em nós a plena consciência de que não se compadece com a dignidade do gênero humano, que homens e mulheres sejam submetidos à tortura. Dispositivo da sentença. Ante o exposto, a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre, vencido o representante dos empregadores, julga procedente, em parte, a ação, condenando a ré a reintegrar a autora no emprego, no cargo de professor adjunto ou em nível mais elevado, eventualmente atingido por colegas em igual situação em junho de 1975, assegurando-lhe outras vantagens que teriam sido outorgadas se tivesse continuado no exercício do emprego de professor adjunto, inclusive salários atrasados, 13º e férias a contar de 5 de outubro de 88. Deverá a demandada efetuar os depósitos de fundo de garantia. Os valores serão apurados através de cálculos com correção monetária e juros legais. Custas de 20.000 cruzeiros sobre o valor dado à causa de 1 milhão de cruzeiros. Pela ré, intimem-se. Decisão prolatada pelo juiz José Felipe Ledur e publicada pela Junta, consoante composição supra. Nada mais. Meus prezados, como vocês podem perceber, estou tanto quanto emocionado ao rever, né, os depoimentos e também a sentença que proferi. Quero, antes de tudo, ainda saudar a presidente Beatriz, que está aqui. A todos, saúdo no nome da nossa presidente. Na época, eu não sei, eu fui designado para ser o juiz que queria fazer a coleta da prova desse processo, um processo totalmente atípico, como vocês podem perceber. Estava comentando há pouco com a professora, eu acho que era uma sexta-tarde, na Junta de Conciliação e Julgamento, presidida pela colega Guilhermina, que está aqui na plateia. Eu era juiz há alguns anos, era, de algum modo, novato. Naquele ano, me parece que a Beatriz e a minha irmã, a Irmgard, ingressaram na magistratura, né? E eu acho que, na época, eu não conseguia exatamente perceber toda a dimensão do drama que a professora vivenciou. Foi a reconstituição de algo que tinha se passado nos porões da ditadura, e não só, também na própria universidade, no momento seguinte à libertação da professora.
E que concluí, na ocasião, é que o pedido de demissão, na verdade, foi produto de todo esse inferno a que submetido a demandante, seja por sua prisão no DOPS, as torturas e depois a perseguição que vinha sofrendo na universidade, onde, segundo os depoimentos retratados, havia uma eminência parda, de nome coronel, a atestar a presença do Exército, né, na universidade. São retratos, vamos dizer, de um passado realmente terrível, né, que se vivenciou naquele período, e como a professora já mencionou em um vídeo que eu vi, esses fatos devem servir para que coisas do gênero não se repitam no Brasil, né. Eu destaco que, infelizmente, a atuação do Poder Judiciário ela não foi completa, porque a professora não conseguiu, claro, retomar as suas atividades, teve grande prejuízo profissional, em vista de toda a situação experimentada. Mas, ainda que o Judiciário não consiga ou não possa reconstituir por inteiro o direito da pessoa violada e violentada, no caso, pelos agentes políticos, pela polícia, pelo menos permanece o documento histórico. E quero também felicitar aqui o Memorial, o Maurício, coordenador, também o Lucena, que se empenhou em trazer o processo para cá e fazer este tipo de apresentação, né? E se, como eu dizia, se não é possível, ou não foi possível reconstituir ou refazer o direito da reclamante, pelo menos a publicidade de um fato, de um crime hediondo, assim qualificado pela nova Constituição, né? Que isso incuta em nós, como eu disse na ocasião, na sentença, que isso não se repita, né? Que homens e mulheres sejam submetidos à tortura. Infelizmente, nós vivemos hoje situações em que isso, sabemos, continua acontecendo em larga escala nos presídios. Vimos isso neste ano, ano passado, o que se passa em vários presídios do Brasil, em que as facções dominam o ambiente, porque o Estado se demitiu da responsabilidade de gerenciar os presídios. E quem viu o documentário central aqui de Porto Alegre vai constatar exatamente isso, como a tortura permanece, só que agora dirigida a presos comuns, uma espécie de terceirização absurda da incumbência que outrora, sob a ditadura, o Estado cumpria por seus agentes e que agora é exercitada pelas facções no âmbito dos presídios, com a conivência estatal e o silêncio, se não o apoio, muitas vezes, de segmentos da sociedade. Então, era isso que eu queria destacar, né? E agradecer ao convite de estar aqui com a professora Ignez e com o Eduardo, que era o advogado também na época. Obrigado. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no lar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço um luminoso punhal para matar o meu amor e matei às 4 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos e os mastros no lar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar
são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço um luminoso punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são as pessoas na sala de jantar, são ocupadas em nascer e morrer. Eu não sei o que é o tempo. Eu não sei qual a verdadeira medida que o tempo tem. Se tem alguma. A do relógio sei que é falsa. Divide o tempo espacialmente por fora. A das emoções também sei que é falsa. Divide não só o tempo, mas o que há nele. Eu julgo às vezes que tudo é falso. E que o tempo não é mais que uma moldura para enquadrar o que lhe é estranho. Eu criei em mim várias personalidades. Eu crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é logo ao aparecer sonhado e encarnado numa outra pessoa que passa a sonhá-lo. Eu não. Para criar, eu destruí-me. Eu me exteriorizei dentro de mim, dentro de mim. Eu sou a cena viva, por onde passam vários atores representando várias e várias peças. Não sei onde eu estava. Parecia que um sótão me prendia na cova. Parecia que o medo me expulsava das coisas e o mundo engavetava o solo de outro mundo em clarinete e flauta, consumindo-se, larva e dor, chama forjada na chama de uma pátria. Não sei por que a demora de ser tão perto a aurora, cheirando a flor a jeito de campo, jeito longo. Não sei por que a demora, um século, 1 minuto, pois só floresce a história na árvore sem frutos. Não sei onde eu estava, possesso fui, serei, e os meus sentidos todos gritam o que não sei. O meu rosto é um soldo que de cantar ganhei. Não sei onde eu estava, parecia que um sótão me prendia na casa. E explodimos todos porque somos poucos. Não cabemos na ordem que nos deram de troco. Pousamos onde não nos espantam. Pousamos e rebentamos porque somos poucos. Penso nos mortos, nos desaparecidos. Entre eles e nós há um redobrado aviso, um morse ou extinto. Algo que sobrevive à criação, ao dilúvio. Um aperto de mão que de tão longe é abraço. O soluço ao lado de outro soluço súbito. E tudo é o mesmo laço irresolúvel. Sobreviventes nascendo aos poucos sobrevivendo. Nascendo aos poucos. Carlos Nejar, somos poucos. Eu não sei mais sentir. Não sei. Eu não sei mais ser humano. Eu não sei mais conviver de dentro da alma triste com os homens, meus irmãos na terra. Não sei. Não sei ser útil. Mesmo sentindo ser prático, cotidiano, nítido, eu vi todas as coisas e maravilhei-me de tudo. Mas tudo sobrou, ou foi pouco, não sei qual, eu sofri.
Eu vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos. Fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los e eu não conseguisse. Eu amei. Eu amei. E odiei também, como toda a gente. Mas para toda a gente isso foi normal e instintivo. Para mim sempre foi a exceção. Choque! A válvula, o espasmo. Não sei se a vida é pouco demais para mim. Eu não sei se eu sinto demais ou de menos. Seja como for, a vida é de tão interessante que ela é, a todos os momentos a vida chega a doer. A vida chega a enjoar. A vida chega a cortar. Vontades dar pulos, 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 gritos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas, de todas as sacadas, e ser selvagem entre árvores e esquecimento!
é isso que eu agradeço muito a vocês, que esse acervo de memória possa servir para as futuras gerações, para que não se repita fatos como esse, que eles possam ajudar a construir um outro tipo de sociedade. Um pedido de participação, a sobrinha Lisiane, para a nossa querida homenageada. Um pouquinho da música que eu ouvi em 74 na casa da minha tia. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco, o machixe, baião e chachado. Mas não cantem essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro ou sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal samba sincopado. Só não dá para cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, 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 minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Viva a poesia! Mais poesia! Viva a poesia! Alguma enxada, canteiros vários. Sempre cadeiras de aço, prisões, todas as forquilhas. Afrodite e suas desditas sem braços. De vez em quando, o espinho no dedo. O ócio dos travesseiros de ganso. As bandagens nos seios e queixas. Os hinos, os bilhetinhos da morte e suas moedas de um na cabeça. Sempre cristais os seus corpos. Tais as fábulas que te consolam, pedaços de céu como se crimes, de cada um dos teus antepassados. Vem, pois, das batidas do tambor de séries, da gangue dos filhos da puta que medem distâncias entre sóis num precioso astrolábio. Mas Whitman recobre os blues da plantation, o zenite do limpador de latrinas, tocaia uterina de seus assassinatos. Não fosse a minha dinastia criada para uso férreo, das cinzas dos braseiros criada, tudo poderia me ser saqueado. O Bonfim estava de pé pela democracia. Organizou-se a campanha da borracha. Na Itália, a FEB lutava de colina em colina. No Bonfim, os caminhões passavam recolhendo borracha para fazer rolar os pneus da vitória. O ataque veio de surpresa. Quando a turma viu, os tanques vinham subindo a rua Fernandes Vieira. Atrás avançavam as colunas de infantes com lança-chamas. Carros blindados armados com metralhadoras pesadas fechavam a retaguarda.
Joel organizou rapidamente a defesa. Com garrafas de charrua, gasolina e trapos, prepararam coquetéis Molotov e atacaram os tanques no cruzamento da Fernandes Vieira com Henrique Dias. Fizeram explodir 2 tanques e, com isso, detiveram a coluna. Os outros quiseram recuar, descendo a Fernandes Vieira para dar a volta pela Oswaldo Aranha e subir a João Teles. Mas isso já era impossível. A rua estava bloqueada por um caminhão de lenha, cujos pneus Joel tinha furado. Anoitecia. As mães chamavam para o jantar. Eles voltaram lentamente para casa, lavaram os pés encardidos e foram jantar. Os pais escutavam os noticiosos em grandes rádios de válvula. Joel não queria saber de guerra, queria dormir. No dia seguinte, levantou-se cedo e correu a espiar a rua. As pombas de sempre debicavam entre as pedras. Da grande batalha, nem sinal. Nem uma cápsula de obus, nem uma roda de tanque, nem uma perna decepada. Nada. Só o testemunho de Joel. Moacir Scliar, A Guerra no Bonfim. Lição de rua. Hoje a aula é na rua. Não quero ninguém quietinho. Hoje a aula é em grupo. Ninguém vai estar sozinho. Hoje levanta a mão quem quiser falar mais alto, porque sabemos pensar, e o pensamento é mais forte que bombas, escudos, cacetes. Hoje a lição é de união. Vamos aprender que valor não cabe em bolso ou em cofre. Valor a gente constrói porque a gente demonstra o valor que a gente tem. Porque temos ideias, porque sabemos pensar, e o pensamento é mais forte que bombas, escudos, cacetes. Nosso valor apavora aqueles encastelados, porque quem pensa questiona, importuna oportunistas com perguntas inoportunas que precisam de respostas, daqueles que nos reprimem porque sabemos pensar e o pensamento é mais forte que bombas, escudos, cacetes. Hoje a aula é na rua, não se leva a lição para casa, porque a matéria é maior e o que se aprende é para a vida. Poesia na roda. Quem chegou é bem chegado, Lúcia Binzeli. Obrigado. A Lila. Vou ler um poema da Lila Ripoll, em homenagem a Inês. Angelina. A massa resiste, rebelde, indomável, erguendo muralhas de peitos e braços, as frias espadas aos altos fuzis. A rua tranquila, tão cheia de cantos, encheu-se de cinza, de sangue e de pó. O povo resiste e os tiros aumentam. Protestam as vozes num vivo clamor. Respondem espadas, fuzis apontando, fuzis metralhando, a massa recua, retorna e avança com um novo vigor. Na rua, estendidos, Euclides e Honório, e mais Oswaldino, fecharam seus olhos, seus lábios calaram. As vagas aumentam de ódio incontido. E há novos protestos do povo ferido. Alguém arrebata das mãos de Angelina a verde bandeira que ondula no ar. Os tiros procuram o peito de Requiá. E os tiros ficaram no peito a morar. Os olhos dos homens refletem angústia, revelam paixão. Ferido está Requiá, e há sangue no chão. Ninguém junto ao leme, ninguém ao comando. Vermelhas papoulas matizam o chão. O rosto em tormento, cabelos ao vento. Retorna Angelina, mais alta e mais fina. A nossa bandeira, nas mãos da polícia. E a luta regressa com febre no olhar. Os braços erguidos subiam, caíam em meio a outros braços, o mastro a arrastrar. E as mãos vitoriosas, num breve momento, retorna a bandeira batida de vento. Um frio estampido correu pelo espaço, na rua vibrou. Vacila a bandeira, vacila a Angelina, e a flor de seu corpo na rua tombou.
Bravo! Obrigado. Mais alguém? Nós agradecemos a presença de todos, em especial a desembargadora Beatriz Henke, cuja presença engrandece esse evento, a comissão coordenadora do memorial, nas pessoas do desembargador João Paulo Lucena e da desembargadora Maria Guilhermina Miranda, que estão aqui presentes. Como nos disse a querida Inês, que essa história sirva para que a gente construa uma sociedade melhor. A gente agradece os nossos convidados especiais e convida para um modesto coquetel oferecido pelo memorial, com o apoio do Eduardo, da Bolacharia da Nata, do Márcio Beyer e da Ana Carolina Cobra. Muito obrigado.